Vou reforçar. Para quem não me conhece ainda, eu sou Anide Fontes Gomes, sou neurologista infantil. Eu atuo no meu consultório em Nova Friburgo, lá na Neuroland, que agora também conta que eu tô chique, com psicopedagoga, psiquiatra infantil, que será a doutora Mariana Ecardi, e também a nossa querida geneticista, a doutora Roberta Tucci, tá? Meu espaço Neuroland, ele fica situado lá no espaço ARP, para quem trabalha em Friburgo, que é tipo um shoppingzinho aberto, lá no bloco 9, sala 106. Quem quiser o contato me fala, mas de qualquer forma, tá num link presente aí no Instagram. Eu também atendo em Ipanema, no espaço Vida, que é maravilhoso também, maravilhoso, maravilhoso. Assim, é um lugar muito quentinho, muito acolhedor, e que fica situado na Rua Farm de Amoedo, número 75. A gente fica na sala 401, tá? Precisando também do contato, ele tá localizado no link. Fico à disposição, gente, assim, de entrarem em contato comigo sempre que quiserem, tá? Seja no direct, tá? Seja também nos contatos acima, se alguém quiser, de alguma forma, entrar em contato comigo, vai conseguir também pelo telefone do consultório. O importante é que eu estou à disposição para tirar dúvidas. E também eu quero saber uma coisa. Eu quero saber de vocês sugestões de conteúdos. Porque conteúdo é algo que... eu não quero fazer aquilo que eu quero fazer. Eu quero fazer aquilo que eu sinto que são dúvidas que vêm das pessoas, dos pais, dos responsáveis que eu atendo. Então, tem que ser um conteúdo que seja caloroso para outros que não me conhecem, mas que principalmente tirem dúvidas daqueles que acompanham já comigo, tá? Eu sou assim, e eu acho que é interessante a gente cada vez mais abranger, porque naturalmente quem não me conhece vai ter acesso a um conteúdo super legal sobre saúde, né? Sobre saúde neurológica, mas sobretudo sobre saúde, que acho que isso é o mais importante, tá? E não é à toa que a gente vai falar hoje sobre saúde bucal, né? Que é uma discussão pouco falada, uma coisa pouco falada. É vergonhoso falar isso pra vocês. É óbvio que na faculdade de medicina a gente é orientado a falar sobre, mas existem porque tem que ter toda uma ciência por trás disso. A gente que lida com criança, já de uma certa forma, a gente tem que ter esse cuidado assim a mais. É um cuidado plus, né? Porque criança é natural, é cultural cultivar esse medo do dentista, que não tem nada a ver, né? A gente precisa jogar amor nessa especialidade para cada vez mais alunos aí, futuros odontologistas, se sentirem compelidos não, mas se sentirem estimulados, né, a fazer essa especialização, que cara, é muito difícil. E o contato que eu tinha era com um profissional em Friburgo. Doutora Bruna Lavinas é particularmente uma pessoa que, poxa, me inspira muito, sabe? A gente passou a ter um pouco mais de contato, deve ter 1, 2 anos, porque a vida de um odontologista é um pouco distante desse contato, né? Porque são mundos complexos e distintos entre si. Mas vai ser muito bom hoje, porque a gente vai conseguir tirar várias dúvidas, tá? E eu achei interessante, assim, não só, óbvio, saúde de uma forma geral a gente focar, mas principalmente focar em quem tem necessidades específicas, ou seja, seriam necessidades especiais. Que, acredite se quiser, muitas vezes eu tenho uma situação recente que a gente fica assim, meu Deus, será que essa queixa é por dor, é por incômodo dentário, bruxismo, essas coisas, e a gente não tem para quem referenciar. E graças a Deus, a Bruna é uma pessoa maravilhosa, assim, todos falam muito bem dela, a receptividade é maravilhosa e é isso que conta, e a gente vai sentir um pouco dessa energia positiva hoje. Boa noite! Boa noite! Tudo bem, meu amor? Tudo bem. Correria, mas cheguei aqui. Menina, eu estou assim, malmente maquiada para esconder as olheiras, abrir uma lesão de psoríase, mas a vida segue. Estamos sobreviventes e felizes com o que a gente sem faz. maquiagem. Menina, tá linda. O importante é o papo que a gente vai ter, porque linda você é, sempre será, entendeu? É porque eu realmente, tava igual um panda. Aí o Kung Fu Panda, fazer neuropod não vai rolar. Não. Entendeu? Com certeza. Você tá bonita. Muito bem, meu amor. Olha,
Muito bem-vinda. Tava só, de forma justa e real, só elogiando teu trabalho. Porque, Ah, Bruna, encontrar pessoas profissionais como você, e eu digo no contexto global, vamos falar do ponto de vista teórico, vamos falar do ponto de vista relação profissional, mas o que maior feedback que eu tenho, isso tudo você tem. Mas o que mais assim me deixa feliz é a questão da empatia que você tem. E o que você faz sem exageros é muito difícil. Porque que criança, vamos pensar em crianças e até adultos. sim, sim. Uhul, eu vou no dentista. Não, ninguém faz isso. As pessoas ficam. Ninguém. É o dia do dente, é o dia do odonto. Então, é muito gratificante poder estar trocando essa ideia com você e saber que os meus pacientes e pacientes de outros profissionais Sim, sim. podem ter uma morada com você. E, assim, seja bem-vinda novamente. E eu queria primeiro, acho que é importante, assim, você falar um pouco sobre você. Quem é a Bruna Lavinas? Bom, vamos lá. Então, como, né, a Ranide já colocou, primeiro, obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Para mim é muito importante, né, que mais pessoas tenham acesso a essa informação. Então, vamos lá. Quem é a Bruna Lavinas? Bom, eu sou dentista, né? Ai, ó, meu marido foi aluna dela no mês. Então, olá, olá. Eu sou dentista. Na verdade, no começo da minha vida, eu sempre quis cuidar de pessoas. Então, eu, com 16 anos, entrei na faculdade de nutrição. Aí, no terceiro período, eu vi que não era aquilo. Aí, eu tenho uma doença autoimune, eu tenho pitiríase. Aí, comecei a tratar na dermatologia, fui muito bem acolhida. E aí, pensei em fazer medicina. Não passei, fui fazer odontologia. Aí, na odontologia, me identifiquei com estomatologia, que é o estudo das doenças de boca, né? Então, paixão à primeira vista, fiz a especialização na UERJ, fiz o mestrado na medicina na UF, o doutorado na medicina na UF. Ah, também te amo. Na patologia. E aí, em seguida, prestei o concurso para professora na medicina e era professora da medicina de Niterói, UF Niterói, patologia oral, né, estomatologia. E assim eu seguia, dava aula para todos os cursos da saúde, de patologia geral e patologia oral. E aí, nesse caminho, assim que eu me formei, eu fui fazer estomatologia e reinaugurou a clínica de pessoas com deficiência da Associação Brasileira de Odontologia do Rio. E eu, recém-formada, sem um centavo no bolso, uma pessoa dessa clínica me convidou para fazer estomatologia nesses pacientes. E eu pensei assim, uau, um sucesso. Porque para a gente, a especialidade não é só pessoas com deficiência, é também pacientes sistemicamente comprometidos. Então, o que eu pensei? Opa, vai vir paciente com doença renal e lesão oral, pacientes, né, pessoas convivendo com vírus HIV e com alguma lesão oral. Fiquei super feliz. Mas como era um ambulatório, o que apareceu era só neuropata e questões de neurodesenvolvimento. Então, paralisia cerebral, trissomia do 21, autismo. E eu fiquei lá esperando as lesões e nada de lesão. Não tinha lesão. E eu ali, né? Eram pessoas mais velhas, eram dois dentistas mais velhos que estavam fazendo, que vieram do Hospital Cardoso Fonte, que era referência em anestesia geral, né, em pessoas com deficiência. Eu comecei a ajudar. Ah, segura uma cabeça, assim, não, segura o paciente, olha o abridor de boca, olha isso. E aí, eu comecei a me envolver, me envolver, me envolver. Quando eu fui ver, depois eles foram saindo, eu fui ficando sozinha. E eu já estava mais envolvida naquilo do que até na estomatologia, já estava numa confusão. E aí, depois eles foram saindo, eu tive que arrumar pessoas para me ajudar. Então, assim, eu fui jogada, né? E nisso que eu fui jogada nessa área que, imagina, eu tô contando uma coisa de 2009. Se hoje, no Brasil inteiro, nós somos 957 especialistas em odontologia para pacientes. Gente, não me xinga, porque eu sempre me xingo. O nome da especialidade é odontologia para pacientes com necessidades especiais. A gente sabe que esse termo não é legal, Sim. mas isso é o registro no Conselho Federal. Eu não posso me anunciar como especialista em outra coisa. Claro, claro. Então, assim, hoje, em 2024, nós somos 957. Eu até vi isso semana passada.
No No Brasil. Brasil todo, que tem mais de 300 mil dentistas. Então a gente não é nem 0,2%, né? E imagina em 2009, era uma coisa assim muito... Era Ninguém, um não e existia. o outro, devia Isso. ser um em cada estado. Não existia. Então era muito longe da minha realidade. Então eu não escolhi fazer isso porque também não fazia parte da minha realidade. Que Claro, é o claro. problema que acontece até hoje. Essa disciplina, essa área, ela não é obrigatória na graduação, em poucas faculdades. Tipo, aqui na UF não tem a cadeira, né? Eu aqui sou professora concursada de estomatologia, porque não existe um concurso para professor nessa área. Então, se não tem na graduação, tem uma clínica de estágio da professora Flávia Maia, que é uma batalhadora da saúde coletiva, que é especialista também, e que conseguiu implementar um estágio. Então, o aluno ele não tem contato. Então, eu também não tive esse contato. Então, como que eu vou escolher uma coisa que eu não conheço? Exatamente. Entendeu? Sim. Então, aconteceu que eu não escolhi estar nessa área. Eu fui, assim, jogada. E nisso que eu fui jogada, eu falei, agora que eu já estou aqui, eu tenho que resolver, né? Aí eu fui fazer a especialização nessa área. E dali foi crescendo um amor. E eu acho que, assim, nasce um propósito, né? Eu acho que é tão assim apaixonante e é tão gratificante que vira um propósito de vida, né? Na minha família, eu não tenho assim, eu tenho um irmão com depressão, assim, um caso bem complicado. Há pouco tempo eu também recebi um diagnóstico de altas habilidades. Então, assim, mas eu não tinha ninguém assim com diagnóstico, tudo, então não era uma coisa assim, eu não vivi um meio com uma pessoa com deficiência ou uma pessoa com uma doença crônica. Sim. Então, não faz parte. Então, eu não tive convivência nem na família, nem na faculdade. Então, assim, Papai do Céu falou: vai lá que isso vai virar seu propósito. E aí, assim, a gente vai se engajando, vai se envolvendo e a gente começa a descobrir que a gente consegue fazer além da odontologia. Porque quando a gente é garota, que a gente quer servir, né, fazer a área da saúde, a gente só pensa na medicina. Porque não, é como médica, que eu vou lá para a missão, Médicos Sem Fronteiras, mas aí você consegue ver que pela odontologia você transforma a vida. Porque não é o cuidar do dente, né, Ranide? É o cuidar das pessoas, das Exatamente. famílias. Tanto que eu falo assim, eu tenho maior prazer de fazer primeira vez, maior prazer, de fazer primeira vez e de ficar conversando com as mães e com os pais. O procedimento é fim, é bobagem, né? Uma restauração, uma extração, né? Sim, sim. É uma coisa técnica. O que eu mais gosto é do entorno. Entendeu? Então foi assim. E vou te falar, esse entorno, a criança ela capta muito bem esse entorno, Sim, né? Porque se sim. você, enquanto profissional, chega e avança, sem criar ali que, ó, isso aqui também é a sua casinha. Dificilmente a criança também vai se sentir segura nesse espaço. É você tornando aquilo também um pouquinho do lar dele, dela, que você torna uma oportunidade daquela pessoa se sentir acolhida. Isso é maravilhoso. Aliás, isso é essencial. Acho que se todo mundo reforça. Você falou numa coisa chamada anamnese. Qualquer Bom, tratamento começa pela anamnese. sim. Começa a gente vendo o paciente e conversar, porque existem profissionais aí que são mediúnicos, né? Eles fazem, acho que teve até uma convidada que falou, é por Bluetooth. Acho que faz por Bluetooth, chega, baixa Evidente. a informação toda e resolve. Mas isso é muito importante e eu fico assim, é gratificante ver que você traz esse ambiente seguro para os pacientes. Isso é muito bom mesmo. E, Bruna, eu até assim tenho umas perguntas para te fazer de uma forma geral, tá? Bem à vontade. Vou falar livremente. Você falou sobre a questão como você parou dentro dessa área. Então, acho que uma parte do que eu te perguntar você respondeu na situação que existe uma especialização nessa área, então. Existe. Essa especialização ela por exemplo, ela está presente hoje em todas as faculdades de odonto ou não? Como é isso? Não, é assim. Infelizmente também, como a procura é muito baixa, existem poucos cursos. Então, assim, no Rio, em atividades, talvez 2 ou 3, né? É um curso de 1.800 horas.
É porque eu já esqueci. Assim, de 18 meses a 24 Sim. meses. É mais fácil até de eu falar assim. Então, você se forma, você tem que fazer esse curso de 18 a 24 meses, depende, né, da quantidade de horas por mês, de mais de 1.000 horas. E aí você registra no Conselho Federal depois que você é aprovada, né? Tem a apresentação de monografia, enfim. Você registra no Conselho Federal e você pode se anunciar como especialista, né? Então, tem poucos cursos pelo Brasil. Então, isso também é um fator limitante, né? Então, assim, por exemplo, na UF hoje, a gente não está conseguindo abrir turmas novas, né? A gente está num processo ainda de questões jurídicas, de curso de lato sensu. Então, por exemplo, aqui na UF a gente não tem, a gente tem a atualização, que até esse ano a gente tem um curso de 10 meses. Um curso bem extenso, porque antes a gente dava um curso de 5, 6 meses. Mas é muito pouco, Sim. porque essa especialidade ela vai estudar desde o paciente com paralisia cerebral, né, que a gente falou, autismo, trissomia é mais comum, mas o paciente que é oncológico, que tem um câncer de mama e está fazendo quimioterapia. Né? O que é aquele quimioterapia? Todo paciente que necessita de um cuidado a mais, de forma temporária ou permanente, que pode ser no consultório, em casa, tanto que eu faço home care, e hospital. Então, o paciente faz hemodiálise, né? Naquele momento ele teve que internar, não está indo e voltando. A gente vai ser chamado para fazer, né? No leito do paciente. Sim, sim. Um paciente que não permite o atendimento, né? E aí não é seguro submeter esse paciente a um tipo de sedação em ambulatório, mesmo com médico anestesista. Às vezes tem muitos procedimentos para serem feitos, porque assim, em primeiro lugar, não é o que eu acho, é a segurança do paciente, né? Então, se não é seguro fazer daquela forma no consultório, a gente vai para o hospital e tá tudo bem. Porque lá vai ter um médico anestesista que vai cuidar da criança ou do adulto e a gente vai fazer no centro cirúrgico. Então, é desde a criança, do bebê, do adulto, com qualquer situação, em casa, no consultório ou no hospital. Então, é assim, ó, muito amplo. É muito amplo. Muito. E se tratar, você falou de pacientes oncológicos. Eu acho que em se tratar, você falou de home care também. Pacientes de home care, eu acho que é um desafio em várias situações. Que eu até tinha uma pergunta para te fazer, mas eu vou até adiantar nessa parte. Eu tenho alguns pacientes de home care. E o que eu vejo? É esquecido um pouco esse cuidado. Porque gera aquela coisa de pelo menos agora ele está seguro. Pelo menos agora ele não precisa a criança, a adolescente não precisa se deslocar tanto. E essa questão da saúde bucal, ela não sei porquê, mas eu acho que isso é um problema geral ainda, é isso que a gente tem que quebrar aqui hoje. Eu pergunto, e com relação ao tratamento dentário? Quando foi a última vez que... Última vez, doutora? Não, mas é só quando eu podia levar. Eu falei, não, peraí. Aí eu entro no mérito de que não é só estético. A gente tem que entender que o paciente pode sentir dor. A gente tem que entender que o paciente pode ter complicações cardíacas mais graves e que a família às vezes não sabe. E é muito legal você estar falando que existe a possibilidade, então, do dentista atender o paciente em home care. Sim. Como funciona isso, Bruna? Para a gente, neurologista infantil, eu vi a necessidade. É só pedir? Eu tenho que dar um respaldo maior? O que você sugere com relação a isso? Assim, vamos pensar em algumas linhas, né? Primeira linha, público. Vamos para o público. Para o público, existe o programa Melhor em Casa, né, do Ministério da Saúde. Nova Friburgo até tem. Mas no programa mesmo, não tem dentista. Então, aqui em Friburgo, um professor querido chamado Fábio Robles leva os alunos para fazer com ele. Até acompanhei alguns agora com ele para ajudar a paciente neuropata, né? Que tem vários tipos de pacientes acamados, né? Então, não sei, em serviço público eu desconheço. Eu conheço, assim, a equipe de saúde da família que faz visita em casa. Mas assistência domiciliar, vou tratar o dente em casa, eu desconheço. Eu conheço aqui essa experiência do Melhor em Casa porque o professor vai, né, de forma gratuita e voluntária. Mas não existe dentista no programa do Ministério da Saúde. Não está lá, os profissionais, no rol. E não passou a ter, porque eu lembro quando eu era residente de pediatria, era um rodízio no CTI. Que eu lembro assim, não tinha o dentista lá na residência, mas olha, tá saindo uma história aí de que tem que passar no CTI.
Isso vigorou mesmo? Isso hoje em dia, isso é uma realidade? Então, Ter a tem as necessidade. leis, né? Tem as leis. A gente pode chegar. O que que aconteceu? Alguns políticos se envolveram nessa situação e conseguiram leis que obrigam a ter um dentista na UTI. Também, de acordo com o número de leitos, é o número de dentistas. Sim. Mas, infelizmente, essas leis não são cumpridas. Então, tem hospital que tem hospital que não tem. Como? Aqui mesmo na Prefeitura de Friburgo, no Raul Sertã, tem bucomaxilo, eles fazem um excelente trabalho, mas não tem o dentista. A gente até tentou fazer parceria pela UF, só que assim, a gente também vai abraçando igual o É, povo, né? é. Aí já tá no Melhor em Casa, tá no Raul Sertã, então assim, a gente não vê, né, muito. Na Unimed tem uma equipe de odontologia hospitalar, por exemplo. Então assim, alguns hospitais têm, outros não têm, mas existe a lei. Agora, eu não sei como que é essa fiscalização. E mais uma coisa que eu achei ruim, Ranige, assim, você está com um paciente neuropata, estava no CTI. Esse paciente passou para um quarto, para uma enfermaria. Sim. Vamos supor que naquele momento ele fez uma crise convulsiva, tá? E quebrou, e bateu, teve uma queda, ou bateu no braço da cama, não sei, e bateu no dente. Ou, né? Aí, não é, na lei, não fala que, que o dentista tem que estar na enfermaria, é na UTI. Então ficou muito essa coisa, tanto que agora até odontologia hospitalar virou uma especialidade também, até para ter mais força, tentar ter mais força. A Sim. lei foi legal, mas focou muito no dentista na UTI. E o foco não é esse, o foco é o dentista no hospital. Né? Você tem um paciente, tá usando um anticoagulante, alguma coisa, faz uma extração dentária, começa a ter uma hemorragia. Quem vai entrar naquele momento? Exatamente. No alvéolo. Entendeu? Ah, não, só no CTI que eu tô. Então, assim, ainda ficou um pouquinho. É um começo, porque não tinha nada, né? Vamos pensar assim, não tinha nada, então vamos pensar por esse lado. Mas o ruim é que criou essa imagem assim: dentista no hospital, ou é bucomaxilo, ou é na UTI. Não se criou, né? Eu Por acho que, que não tem, né? O dentista lá, você encaminhou um neuropata para fazer um canal, que fazer um pino, uma coroa. Por que, que não tem um dentista na rede para fazer no hospital? sim. Mas Entendeu? eu acho que essa sua fala é muito importante também no sentido da gente pedir. Sabe por que também, Bruna? Não justificando, a gente tem muita injustiça em Não. todos esses médicos, mas também a gente não pede. Você está falando isso? Eu estou aqui pensando na minha cabeça. Quantas vezes, eu não vou citar o hospital, mas quantas vezes no hospital X pediu avaliação? Numa criança numa enfermaria? Eu te falo que acho que Mas nenhuma. deixa eu te fazer uma pergunta agora, como médica. Você está naquele hospital, tá? Sim, Não precisa falar nomes, enfim. Você sabe que não tem dentista. Para que você não vai pedir? Entendeu o que eu tô falando? eu acho. Então, eu entendo, mas também se eu não provocar, não sai, Bruna. Ah, não. É igual o eletroencefalograma, troço bobo, né? É. A maioria não tem eletroencefalograma. E tem ambulatório de neurologia infantil. Olha que maluquice. A gente foi ambulatório no SUS e não consegue ter o aparelho. Não é uma crítica aos hospitais, mas só passou em alguns hospitais a ter quando a gente, ó, eu preciso. Ou você paga, ou eu preciso. Eu acho que só dói quando, em massa, a gente começa a cobrar também as coisas. Vai ter uma vez que vai falar, ah, não tem, esquece. Na segunda, ah, não tem. Mas na terceira, na décima, e será que a gente tem que começar a rever? Entendeu? É porque o que você colocou um pouco mais no início, a boca, ela faz parte do corpo. E aí a gente tem, né, o paciente. Vamos para o autismo. O paciente tem autismo, o paciente sente, o paciente, hoje a gente já tem, né? A gente estuda bastante, a gente vai ter o Congresso Internacional, a UF vai trazer aí em julho vários palestrantes, a gente estuda muito a linha do inflamograma, da inflamação no autismo. Uhum. Então você tem um paciente extremamente inflamado, cheio de cárie na boca, cheio de tártaro e isso, e aí o paciente começa a ter diversos sintomas, né? E aí o neuropediatra ou o psiquiatra infantil, tadinho, a mãe ali em cima, ah, doutora, você prescreveu isso, tem que regular, tem que aumentar o medicamento. Às vezes o que ele precisa, gente, é tirar essas cáries. Como vai Exato. tratar aí é outra coisa, mas assim, é resolver a saúde bucal dele. Então, assim, hoje a gente já vê as questões gastrointestinais.
né? Então, a questão oral pode desregular um paciente. Você imagina, você tem um paciente que é classe 2 com os dentes todo para fora, que não consegue fechar a boca. Até o toque do dente dele no lábio inferior, para um paciente que é hipersensorial, hiperreativo, pode incomodar. Então, por que eles não têm direito a usar um aparelho ortodôntico? Sim. Se ele consegue utilizar. Quem disse que ele não consegue? Isso. A gente não tem como subestimar. Uhum. Tem como engessar. Ah, paciente é nível 2 de apoio, não vai colocar. A gente tem a Não. clínica na UF segunda-feira de aparelho e tem um monte que tem. Tem que individualizar. A Não pessoa tem é a pessoa. jeito. Dessensibilizar, Exatamente. né? O Exatamente. paciente tem autismo e tem língua geográfica. Nossa. Então, a língua toda despapilada. É claro que ele vai ter seletividade alimentar, até eu. Porque tá ardendo, Isso é né? Tem exatamente. afta. Já peguei paciente com trissomia do 21 com tumor em mandíbula. Então, assim, as questões aftosas, a afta incomoda. Gengiva estomatite herpética primária, sabe? Você imagina que se uma criança típica já fica sem comer, imagina uma criança com autismo ter herpes primário. Fica agitada. A doutora tá agitada, gente. Médicos que estão vendo isso aqui, que verão no futuro. Gente, olha a boca. Pelo amor de Deus, olha a boca. Às vezes é difícil até olhar a boca. Herpandina, mão, pé e boca. Exato. Quantas doenças virais a gente está falando? Exatamente. Por isso que a gente tem que examinar. E, gente, eu vejo assim, sem querer ser muito específica, mas eu já vivi algumas situações. Ah, me passando o caso. Você já olhou a boca? Eu fazendo instrução aos residentes. Não. Aí, tem que olhar a boca. Quando foi a última vez que foi ao dentista? Ah, Nidi, não tem como ficar quieto não ir no dentista, né? Será que a mãe consegue? Você tem que perguntar. Vai que aquela criança consegue ir. Ou se não foi, você não olhou a boca de qualquer forma. Será que não existe uma cárie, uma lesão, uma afta, uma língua geográfica? Será que não a medicação? Será que essa medicação tem impacto ou não, né, na saúde bucal dessa criança? Então, nós, enquanto médicos, isso eu tenho que realmente reforçar. A gente ainda falha muito nessa parte da anamnese. Parece que assim, ai meu Deus, é boca, sai correndo. Não, e o que acontece, eu acho assim que eu entendo assim, são muitas questões. Muitas questões para regular, muitas questões. Então, aquilo que não está incomodando no momento não é a minha prioridade. Porque assim, eu não recebo frequentemente, tá? Sim. Crianças com, né, atípicas para fazer uma prevenção e uma verificação. Frequentemente, o que eu recebo? É quase toda semana. E é desesperador. É um monte de gente mandando mensagem, é um monte de criança na cidade. Tá desesperado, tá na UPA, tá não sei aonde, com dor, tá desregulado, né? Na pandemia, eu lembro de uma menina com autismo que quebrou 2 televisões com 2 dentes, né? Tão desregulada que ficou, a automutilação, porque dói, né? A gente sabe que dói. E aí, assim, não, isso que chega. Aí, quando chega assim, com dor, com muitas coisas para fazer, gente, não tem milagre. Você pode ter a maior técnica do mundo, ser aplicador de aba, de dente, você pode fazer o que você quiser. Mas você não vai conseguir atender. Com dor. Eu tô com dor, não vem ficar de jururu, entendeu? Eu tenho que resolver. E aí, às vezes, é da gente pegar aquele paciente e ter que fazer uma sedação de urgência, você tem que levar para um hospital de urgência, né? E o plano de saúde demora a liberar, é aquela confusão, né? Então, assim, por que, gente, que vocês não procuram um dentista mais cedo para que a gente possa fazer esse trabalho preventivo e não chegue a esse ponto? Esse ponto vai ser muito complicado para tratar e se a gente está falando de vida privada ainda, muito custoso, né? Então, é isso, cara. Teve o diagnóstico? Na trissomia, tem os exames de triagem ali, né? O que tem que fazer de tempos em tempos. Odontologia também, para não deixar agravar nada, né? Uma pergunta, você sabe que eu trabalho, né, muito também no particular. E dentro desse particular, vamos excluir a questão, a tese, a teoria do plano de saúde. Você recebe, assim, com frequência as crianças, adolescentes que pagam e depois conseguem reembolso do plano? Não existe essa tratativa. Entendi. Né? Até uma vez, uma pessoa, dono de uma clínica
multiprofissional, né, na região, veio conversar comigo, né, de a gente tentar sentar com os médicos e depois com os convênios, para já quando faz o laudo, pedindo, né, 40 horas disso, não sei o quê, já botar assim, de 6 em 6 meses uma consulta odontológica, alguma coisa. Porque quando vai, né, nas questões judiciais, talvez essa pessoa ganharia isso. Mas eu confesso que isso não foi para frente e eu não sei como resolver esse problema, né? Mas eu acho Eu vou que pedir. isso é uma questão. Eu vou pedir. Eu acho que é uma questão bacana, porque eu sei, entendeu? Que assim, e me dói, e tem me doído muito, porque assim, eu já não sei mais o que fazer, né? Na faculdade a gente já está com uma fila de espera. Não, sim, sim. No consultório, às vezes as famílias, assim, por mais que você faça assim, vai tirando, não te ajuda assim, te ajudo. Mesmo assim, eu sei que é pesado, porque às vezes aquele mês é um mês que teve que pagar uma terapia à parte, e depois vai conseguir um reembolso, é uma medicação que mudou, alguma coisa. Então, eu sei também que o tratamento odontológico não é barato, Não, porque não é um paciente que a gente atende de 15 em 15 minutos, é pelo menos 1 hora, claro. né, para o paciente. Não é barato. E eu sei o impacto que isso causa para as famílias, né? Então, se a gente tivesse um programa, alguma coisa assim, eu acho que seria muito bacana. E eu nunca fui assim uma pessoa fechada, que às vezes as pessoas falam, mas no privado você ganha tanto. Se você fechar, gente, eu quero resolver, né? Sim. Eu acredito que quando a gente faz o bem volta. Em dobro, em triplo. Então, assim, não me interessa. Mesmo que se uma for uma tratativa que a gente não ganha o quanto que a gente cobra no privado, para mim assim, é lucro no sentido de eu estar resolvendo, Não, isso é. Isso é. entendeu? Tá? Fora, assim, Hum. as complicações secundárias a toda essa situação que podem ser irreversíveis. Uma criança desenvolver uma endocardite, uma infecção cardíaca, né, gente? Uhum, uhum. Isso aí vai ficar difícil, porque ela vai perder uma boa parte da vida funcional. Se é uma criança que Sim. ela tem transtorno de espectro autista e ela corre para lá e para cá, ela já não vai conseguir correr para lá e para cá, porque Não. ela vai ter redução da função cardíaca. E o que eu estou na minha cabeça aqui raciocinando é usar, acho que sempre o recurso, assim como começou com as terapias, sabe, Bruna? Eu atendo em consultório em Friburgo desde 2016, 17. E quando Nossa. eu comecei, parece besteira, relativamente pouco tempo. Não tinha quase nada, vamos falar de autismo, não tinha quase nada em termos de tratamento especializado, né? Sim. Direcionado. E por algum motivo, e somos pouquíssimos profissionais em Friburgo, você sabe, somos três, acho que três ou dois. E alguma coisa mudou ali. E por que mudou? Reforço. A gente começou a pedir. Aí, doutor Anísio, doutor fulano, doutor... Tá pedindo isso. Então, será que Aqui, é o caminho? aqui em Friburgo foi a primeira vez, eu tenho uma empresa de home care desde também de Sim. 2010. Então, assim, funciona no privado, funciona de forma privada. A família paga e acabou, não consegue reembolso. Mas aqui em Friburgo, Uhum. existe uma operadora de home care, né? Que o médico pede, ela vai em cima do plano de saúde e o plano de saúde paga. Sim, acho que eu sei qual que é. Entendeu? Porque eu tô É, pensando em colocar, por exemplo, essa capacitação, porque é isso, eu boto, tem que fazer, vou usar a aba, tem que fazer terapia, a terapeuta tem que estar capacitada. A mesma coisa vai ser com o odonto. Tem que ser um terapeuta capacitado. Tem no SUS? Não, não tem. Não tem condições de fazer no SUS. Para a gente pedir que demore, mas para a gente começar a abrir essas portas, entendeu? é. Porque é só na resistência mesmo, no cansaço, na Eu, exaustão. eu já fui mais de uma vez no prefeito, né? Sim. Que sempre me recebeu muito bem. E até da última vez eu fiz uma troca. Eu ofereci vagas, no último curso agora eu dei 2 vagas para a prefeitura na atualização, para começar a capacitar os dentistas da rede que tivessem mais perfil para receber o paciente que eu dou alta. Porque o que está acontecendo? Por que eu estou sem vaga? E assim, é o que é o desespero. Vem o paciente, a gente zera, né? Coloca o paciente sem cara e faz todo o tratamento dele. Eu não tenho para onde, eu não tenho a contrarreferência. Por exemplo, eu queria mandar esse paciente para fazer o acompanhamento na rede básica. Porque se eu atendo primeira vez, faço o tratamento, né? Ainda faço o acompanhamento, claro que eu não vou ter vaga, não vai fechar. Nunca. Nunca.
Só que eu não consigo mandar ele para a rede, porque na rede o profissional não absorve. Ah, porque não tem formação. Aí duas até foram formadas agora, mas também foi pouco tempo, se sente ainda insegura. Não sei, não sei. Claro, Não andou. tem que ter outra experiência, não adianta. A gente. É, só que se a gente não capacitar mais profissionais, a gente sempre vai ficar com esse problema, Mas né? eu espero que, como a neurologia infantil foi por muito tempo, Bruna, eu sou agora, eu posso falar que eu sou de uma época que tinha pouca gente tendo interesse, porque era assim, ai meu Deus, neurologia, ai, deve ser, aquela coisa. Tudo bem que existe muita gente fazendo com um propósito um pouco Diferente. distorcido, uma realidade que é utópica, né? Uhum. Porque todos nós profissionais da área da saúde, a gente tem que ser bom no macro para depois a gente buscar uma especialização. Não adianta, eu quero formar e ser especialista. Não, aí vai Uhum. fazer besteira, vai dar diagnóstico subentendido, errado, aí a coisa não vai funcionar. Mas, conte comigo que eu estou matutando uma coisa aqui e vou começar a fazer. Não vou fazer de todos, mas eu estou realmente pensando em Não, quem até se tiver. ativo É, botar isso no laudo. Tá? Para você ver, isso é uma falha, Bruna. Nossas profissões, tanto da área odontológica, médica, clínica, da parte multidisciplinar, a gente é interconectado. E eu sinto ainda muita desconexão em certos assuntos. Entendeu? Por falta de tempo, não é por vontade, né? Por falta de oportunidade mesmo. é. E, Bruna, não, Sim. pode falar, Bruno, pode falar. Não, você falou dessa questão, assim, uma questão também que, assim, né, eu acho que a gente deveria ter mais clínicas multiprofissionais, né? No sentido assim, eu sei que já tem muitas clínicas em Friburgo, mas, por exemplo, eu não vejo muito, mas aí eu não sei se é uma questão. O dentista não tá, o neuropediatra não tá, o psiquiatra infantil não tá. Eu sei também que aquilo às vezes pode gerar, né? Parecer, então o paciente dele só vai para a clínica dele. Eu sei que tem várias questões por trás também. Mas até na rede pública, a gente tem a Casa do Autismo, até tem Cachoeiro de Macacu. O que nós temos aqui em relação à rede? Então é difícil, né? Imagina Porque é difícil. no Rio nem isso. No Rio nem isso. A gente está falando a nível Friburgo. Não sei se você está agora em Friburgo. O agora eu tô. No Rio nem isso. Que é mais assustador. É muito preocupante. Assim, hoje eu atendi pacientes, eu falei, olha, vai lá hoje no Instagram, doutora Bruna. Falei, porque. E as pessoas, sério, doutor, uma dentista que trabalha com. É assim, no Rio. É muito surreal. E, meu amor, Sim. deixa eu perguntar uma coisa. Você falou sobre sedação. Numa forma assim, até para curiosidade minha, quais são as formas de sedação que são feitas assim, de uma forma geral, hospitalar, tudo, dentro do Tá, consultório? vamos lá, vamos de tudo. Então, hoje até tá uma polêmica danada. A Sim. Sociedade Brasileira de Anestesiologia, né, veio com uma liminar em cima do Conselho Federal de Odontologia, porque realmente hoje já está muito bagunçado, e está mesmo, né? Então, até às vezes as pessoas, até o presidente da Sociedade Brasileira de Anestesiologia é professor da UF de Niterói, é um colega que eu tenho um apreço muito grande. E assim, de momento algum eu fiquei chateada, né, com a sociedade, com a SBA. Enfim, a gente também tem uma sociedade chamada Sobraso, que é a Sociedade Brasileira de Sedação e Anestesiologia Odontológica. Então, assim, a gente vem lutando para se entender, não para brigar com a medicina. Então, o que que é essa sedação? O que que acontece? O dentista, a única regulamentação que ele tem mesmo formal é a habilitação em sedação inalatória com óxido nitroso. Existe uma portaria, a gente faz um curso de 96 horas que nos habilita a fazer essa sedação com óxido nitroso. A parte de sedação medicamentosa, nós, pelo nosso conselho, pelo código de ética, a gente é apto a prescrever, né, drogas também, tanto que o dentista pode ter o talão azul, mas para uso odontológico, pelo amor de Deus, né? Vai falar que amanhã está prescrevendo para tratar coisa, não. Pelo amor. Só que começou a ter um uso de outras drogas, outras vias, e o dentista não ter preparo para as intercorrências. Então, assim, o dentista não ter um curso de emergências médicas, não ter, né, renovação de suporte básico de vida de 2 em 2 anos, não sabe passar uma máscara laríngea, uma orofaríngea, uma nasofaríngea, né? Não tem um oxigênio no consultório, não tem um desfibrilador, não tem um local de remoção, não tem nada.
Aí começou a ficar desse jeito, então por isso que gerou essa liminar. Que a gente, né? E então agora a gente está se organizando para ter as normativas de quem realiza esse procedimento que vai ser feito. Então, assim, existe desde as sedações medicamentosas, por via oral ou até outras vias, onde o dentista que esteja apto, se sinta capacitado, tenha tudo isso no seu consultório, né, acaba realizando, ou ele também pode chamar o médico anestesista. Mas o Ah, que acontece? Geralmente, também não é nada contra, eu amo os anestesistas, faço muito centro cirúrgico com eles, ele- nem todo mundo tem um perfil, né? Para ir no consultório, fazer esse tipo de procedimento. A gente sabe que às vezes um autista, né, nível de suporte 3 sim, para fazer uma venosa é complicado. Então, existe também essa questão, às vezes, de não ter muito médico anestesista para essa situação. sim. Além disso, se você tem um procedimento muito complexo, que você precisa que o paciente durma, ou são muitos procedimentos a serem realizados. Gente, é centro Sim, cirúrgico. Existe o hospital para com isso. certeza. Né? Então, o paciente, da mesma forma que ele faz uma cirurgia de joelho, ele vai fazer uma cirurgia oral, né? Onde ele vai fazer canal. A gente monta um consultório odontológico no centro cirúrgico. Então, a gente Uhum. leva o compressor, né? Na verdade, leva as pontas que conectam no ar comprimido. Então, leva aquela canetinha, leva a canetinha. Então, faz limpeza, leva ultrassom portátil, faz as partes de tártaro. No home care também. A gente tem raio-x portátil, então radiografa os dentes todos, faz canal, faz coroa, faz extração, biópsia, Tá. franectomia com laser de alta. Enfim, você leva tudo Preparar pro. para poder fazer o que der para. Exatamente. Sexta-feira, essa semana, por exemplo, quinta a gente tem um aqui na cidade, sexta a gente tem outro. Então, assim, é para dormir? Centro cirúrgico. Sim. Colocou em risco a vidinha do paciente, é um paciente que já é polimedicado. Você vai dar outro depressor do sistema nervoso É, central? uma boa parte dos pacientes usa já outras medicações, isso é fato. Isso é Entendeu? fato. Então, assim, o procedimento é complexo. Você vai levar 1 hora para fazer. Você sabe que a droga também tem uma meia-vida. Ah, mas aí eles falam, mas Bruna, e o gásinho, que é o óxido nitroso? Vocês pensam que é uma máscara nasal, né? A criança tá, ela tem que respirar aquele gás. Se Tem que ela ter. não parar Uhum. e Não respirar, vai. no gás não vai fazer Tem- efeito. Então, às vezes, muitas mães me procuram, doutora, a senhora tem um cheirinho no consultório? Eu até tenho. Mas eu não posso te iludir que seu filho vai sentar na minha cadeira, colocar a máscara. Não tem maturidade para isso. Até a criança típica, que tem um pouquinho de medo, Claro. de ansiedade, às vezes é muito difícil para ela. Porque Chega. assim, tirou a máscara. O óxido nitroso é um gás que entra rápido e sai rápido. Tirou a máscara, ficou 3 minutos sem inalar, Top, né? top. Acabou. Isso é bom Então tem. você falar, porque teve algumas mães que falaram: não, doutor, esse remedinho do cheirinho. Não, eu fui no fulano. Não, eu fui numa pessoa do Instagram. Foi isso mesmo. Foi até muito engraçado. Sedação consciente. Uhum. Olha, eu fui, doutora, fiz o orçamento, e assim, olhando para a criança, nível 3 de suporte, e eu fiz o orçamento. Até falou o valor do orçamento, que não cabe aqui também ficar Claro, mencionando. claro. Aí foi, tá? Foi. Eu falei, olha, pede opinião também de pessoa tal. Aí passei até também seu nome, pessoa tal. Tá. Não deu uma semana, doutora. Não deu para fazer. Vai ter que fazer um centro cirúrgico. Eu falei, mas por quê, meu amor? Você viu quantas pessoas. Poxa, mas ela, a pessoa me deu a certeza de que ia dar Não, não, certo. não tenho A certeza. pessoa nem viu a criança, Não, Bruno. não. Foi tudo pelo Instagram. Nem virando, sabe, Não. nem a tratativa de quem sabe, Não, não, não. entendeu? Tem que avaliar se a criança tem obesidade, o pescocinho, né? O malapate, ver ali a questão oral. Tem várias coisas que a gente avalia. Por isso também, às vezes, as pessoas, mas não tem como eu ir no consultório já fazer o procedimento, ele tá com dor. O risco de insucesso é altíssimo. Entendi. Às vezes a gente fica num desespero mesmo, criança com dor desregulada, mas, gente, pelo menos alguma consulta tem que ser feita, porque senão você coloca em risco a vida do seu filho, né? Da sua joia mais preciosa, e ainda não vai resolver o problema. Com certeza. Então, e assim, sabe, uma coisa também, a gente também, por exemplo, às vezes a criança fica um pouquinho sonolenta, mas ela continua gritando, ela continua se mexendo. Tem família que fala, Bruna, não suporto ver isso. Eu não suporto. E eu não sou um tipo de pessoa que
entro em alguns méritos. Eu acho assim, tem vários perfis de família. Tem mãe que chega e fala assim: Bruna, vamos lá, vai fazer. Isso é manha, eu vou segurar com você, vai fazer. Até eu fico com medo da mãe. Não, tá, vai fazer eu ou ele. Você vai me segurar também. E aí eu falo, vambora. Né? Mãe que sabe, que tá ali na luta contigo. Então vamos embora, vamos segurar um pouquinho. Às vezes é uma coisa muito simples, é uma aplicação de flúor. A gente vai levar uma criança para o centro cirúrgico para aplicar, Não, pelo amor, né? Vamos lá, vamos tentar resolver de algum jeito. Vamos fazer no chão, no tatame, na recepção, no banheiro. Não me importo, não me importo. Né? Eu penso assim, tudo vale a pena se for para resolver. com Então, certeza. se for para fazer de cabeça para baixo, não tem problema. Mas já tem mãe que fala, Bruna, eu já tive muitos traumas. Meu filho nasceu, foi direto para UTI. Eu tive isso, aquilo outro. Bruna, o fato de eu ver meu filho chorar, aquilo me desregula tanto. Gente, como que eu vou segurar uma criança? Eu vou fazer uma coisa que a criança não vai dormir com uma mãe que está falando isso para mim. Não, Pelo amor de Deus, não não, faça isso. Então, gente, é centro cirúrgico. Então, a gente também tem que avaliar o contexto familiar. com certeza. Não sabe? Não é o que a Bruna acha. Né? A gente, com a nossa experiência, cria junto com a família a melhor abordagem para É, aquela família. eu tenho uma frase de efeito. Parece até, às vezes, desenho animado. Isso aqui não é uma ditadura. Então a gente bota a nossa opinião e acabou. Tem que ser até para poder se sentir seguro, né? E Bruna, tem uma pergunta muito pertinente aqui. Cadê? Da Udi Felga. Uhum. Numa frenectomia em criança nível 1 de suporte, com 3 anos, deve ser feita com sedação? Então, o que acontece? Hoje a gente tem a frenectomia com laser de alta potência e também existe ainda o método, super certo também, não tenho nada contra, feito com bisturi, né, frio. Quando a gente faz com laser de alta, a gente não tem sangramento, a gente tem um sangramento da anestesia, mas o laser, ele chega, né, a uma temperatura que ao mesmo tempo que ele vai removendo ali o tecido, ele vai coagulando ali os vasos, né? Então a gente tem uma cirurgia mais rápida, mais limpa e um pós-operatório melhor. O que isso que eu quero dizer com isso? Com o laser, a cirurgia ela fica mais simples para quem opera. Porque quando a gente faz com bisturi, sangra muito, tem que suturar, então exige mais do profissional, então é mais complexo. Então, não tem essas duas diferenças. Mas vamos raciocinar. Por mais que a gente faça com laser, a gente vai manter a boca dessa criança aberta por uns 10 minutos, elevar a língua com instrumento metálico, anestesiar e realizar. Passar o Uhum. laser, divulsionar com uma tesoura, enfim, finalizar. Será que essa criança vai ter maturidade para isso com 3 anos? Então, eu confesso que às vezes fazer sem nada, meu medo é não. Porque toda cirurgia tem que ter início, meio e fim. Eu não posso dar um cortezinho na criança, começou lá, gente, não consigo mais fazer, ir embora. Então, por isso que a gente tem que avaliar, né? Mas eu estou dando a minha opinião assim, de muitas crianças que eu Sim, já vi. sim, sim. Frequentemente, em cirurgia, a gente é um pouquinho mais, assim, radical, né? A gente acaba, às vezes, optando por procedimentos com sedação, porque o medo é, no meio do procedimento, a criança não aguentar. Às vezes a gente faz alguma coisa ali que incomoda, às vezes até o próprio cheiro que sai, a gente suga, né, a fumacinha, mas é aquele cheirinho que sai, né? E às vezes a criança se irrita com aquilo. Então, eu acho às vezes complicado, Não, né? Mas. você está comentando aqui que o avô da criança em questão, do Piquititim, que eu conheço, está resistindo pelas preocupações com o procedimento. E, gente, frenectomia quer dizer cortar o freiozinho da língua, que em algumas pessoas, algumas crianças, esse freio é um pouquinho mais alto que deveria, isso atrapalha na fala. Então, assim, o de Felga, a minha sugestão em relação a isso tem que conversar com a fono. Se a Sono. que acompanha, tá, o seu neto achar que isso é um processo que está de fato interferindo, eu acho que aí o procedimento tem que ser feito. E a gente entende, como a Bruna está bem falando, que não é que seja um procedimento corriqueiro, uma coisa banal, mas tudo tem que também ser individualizado. Se aquilo ali interfere muito, acho que isso pode realmente ser necessário o quanto antes, né? Eu faço
sempre fala assim, desde o bebezinho, porque hoje também tá, depois que veio o teste da linguinha, Sim, um boom de frenectomia. sim. Vá em fono que você confia, Tá? porque o freio é uma questão anatômica, é uma trava na língua. Mas aquela criança foi gerada no ventre com a língua naquela posição. Então o que a gente vai fazer é só soltar. A língua vai fazer isso aqui, ó. Uhum. E isso é músculo. Então essa língua ela pode ficar disfuncional. Então quem vai fazer todo esse trabalho de fazer a linguinha ir para o Mas- lugar certo é a fono. Então se a fono não concorda, se o médico não concorda, então a indicação da fono é do médico. Se tiver alguma intercorrência, alguma coisa acontecer, o pediatra, o neuropediatra tem que estar ciente dessa cirurgia. Com certeza. Né? Pode mudar a alimentação, alguma coisa. Então, a fono indicou, você confia nessa fono e ela vai fazer esse pós-operatório e o pediatra está de acordo, aí deve seguir o caminho. Mas Assim, padrão, né? Muito bem. isso aí. Deixa eu ver aqui. Uma coisa você já me respondeu. Ah, isso aqui é muito pertinente. Tudo é pertinente, mas me coçando para fazer a pergunta. De uma forma geral, Bruna, quais são os principais problemas dentários que você encontra nas crianças e adolescentes que têm necessidades específicas, assim, olhando no ponto geral? Tá. Qual o padrão de problema que você vê mais? Então, vamos pensar em algumas questões, né? A gente tem uma questão, às vezes, da parte alimentar, né? Até da questão da seletividade, tudo, que tem um aumento do índice de alimentos. Vou abrir para minha cachorra. Cariogênico, né? Não fica batendo aqui. Vai lá, Lubo, vai. Quer ir? Meu Deus, não quer ir. Vai, pode ir, minha filha. Deixa ela fechar aberto, que senão ela vai e a gente fecha. Ela fica arranhando. Então, uma alimentação mais cariogênica. A gente tem, às vezes, dificuldades de escovação, dificuldade do uso do fio dental, né? Então, com isso, culmina na doença cárie. Sim. Existem alguns trabalhos já mostrando que há uma alteração também na composição salivar. Às vezes, dependendo da medicação, não só do fluxo salivar, Sim. mas, né, que a gente vê muito em paciente que usa antipsicótico, tudo, né? A gente vê uma redução do fluxo. Mas nos pacientes, devido às medicações, às vezes há uma alteração dessa composição salivar. E esse paciente é mais predisposto, às vezes, a ter tártaro. Pacientes também, né? Que são hipotônicos, né? Geralmente são os pacientes com encefalopatia, enfim, que produzem até a quantidade de saliva normal, mas eles não deglutem, que a gente chama de babação, fica ali. Então acaba acumulando saliva, né? Então a gente vai ter mais tártaro, mais cárie, a babação, né? Que é uma questão. A gente vê muito bruxismo, mas o bruxismo também a gente vê na criança típica hoje em dia, né? Relacionado muito com a ansiedade, né? A gente sabe que o bruxismo é uma descarga adrenérgica que vem do sistema nervoso central, que coloca esse músculozinho da bochecha, que é o masséter, o temporal, para trabalhar e a criança faz esse movimento. Aí vai ter o bruxismo, né? Do sono, que é quando a criança está dormindo e faz, e tem o bruxismo em vigília, que é a criança acordada fazendo. Que aí são, muito, porque está muito ligado mesmo a estímulo, a esse uso abusivo das telas. Olha, Né? E aí a gente sabe que para dormir o certo era fazer uma higiene do sono, a criança ficar sem tela, né, por 2 horas, mais ou menos, dormir com um quarto tranquilo, né, um quarto escuro, várias questões, né? Fora a questão de adenóide, tudo, enfim. Mas assim, bruxismo, cárie, doença periodontal. E já foi comprovado também, como esses pacientes são mais hipotônicos, até no autismo, que a gente vê muita hipotonia na trissomia do 21, mas já tem trabalhos mostrando um pouquinho da hipotonia no autismo também. Eles acabam tendo mais má oclusão, né? Então, não tem um encaixe tão perfeito dos dentes. Então, você vê muitos pacientes necessitando mesmo do uso de aparelho. Não é nem só uma questão estética, às vezes é um dente que fica em cima do outro, e aquilo incomoda o paciente. Não consegue mastigar. Até para falar, às vezes a língua não consegue tocar no céu da boca porque o palato é atrésico. Perfundo que a gente fala de ogival, que é ogival, o nome feio, né? Sim. Mas isso é muito importante. E essa coisa da hipotonia, teve até uma residente minha essa semana. Aliás, os residentes novos. Professora, chefe, não sei como é que eles me chamam. Eu não sei se eu estou enviesado ou enviesada, mas parece que todo mundo que eu vejo aqui é hipotônico, de fato. Hipotonia no popular, moleza. Vamos botar assim, moleza. No conceito, o grau de contração do nosso músculo, mesmo a gente em repouso. E eu uso sempre o exemplo, Bruna, do salsicha do Scooby-Doo.
Ele é hipotónico. É todo largadão, né? E a gente Sim. tem visto muito, assim, as crianças com TEA, as crianças com TDL também, que é um transtorno de desenvolvimento, com grau de hipotonia. Mas interessante isso que você falou, essa coisa da mudança da composição da saliva. Muito Sim, interessante, sim, porque sim, sim. eu sempre ouvi, sempre não, mentira. Numa certa situação, fui procurar ler sobre isso. Boca seca, né? Já ouvi algumas vezes. Tem crianças que conseguem verbalizar, explicar, falarem. Ah, eu tô com a boca seca. E às vezes até fazer lesõezinhas mesmo, né? Sim, faz querer angular aqui, né? Racha aqui. Pular. Aí você, assim, por conta de antipsicótico, ansiolítico também, remédio de ansiedade causa isso. Agora, Reduz bastante o fluxo salivar. gente, e mudar a composição, muito interessante isso, tá? Muito, É. muda. Eu acho que isso tem que, sei lá, não é que a gente faça errado, só que as crianças estão sendo cada vez mais precocemente medicadas, Bruno, porque não conseguem terapia, né? E vão agravando e a família também fica exaurida, a criança fica muito tempo em sofrimento e a gente está tendo que medicar. Então, olha o risco de toda essa, de não fazer esse estímulo precoce, o que, que pode ocasionar ali na frente. A gente tá correndo, acho que atrás do nosso próprio rabo, essa é a minha sensação. É, E não eu acho que enquanto a gente não tiver, assim, programas, né? Tanto acho que no privado, no público, mas em vários locais, porque ninguém dá conta também, tem, sim, que envolva totalmente essa família, fica muito complicado. É muito complicado, gente. E aí a criança não fica bem desregulada, e aí o médico, tadinho, ele tem que medicar para poder a criança se situar e até conseguir, né, ter uma vida. com Não é certeza. E fácil, não. um momento importante, você falou muito sobre síndrome de Down. Curiosamente, esse mês É, é a celebração, né, sim, da foi. síndrome de Down. E tem particularidades nessas crianças com trissomia do 21, né? Que agora correta é trissomia Uhum. do 21, em termos de alterações também bucais. Então, até na segunda-feira à tarde, a gente tem a clínica de ortopedia funcional de maxilares e ortodontia. E essa clínica ela foi criada com verba de projeto de pesquisa em trissomia do 21. Porque na trissomia, realmente, a gente tem uma frouxidão do ligamento e a gente tem essa hipotonia mesmo generalizada. Então, o paciente ele tem a hipotonia de lábio e de língua. Então, desde bebezinho, a gente já usa aparelhos, né? Que o primeiro aparelho do bebê com trissomia é a placa palatina de memória, que é um aparelho que a criança utiliza com ranhuras nessa partezinha aqui que a gente chama, né, de reborda dessa área vestibular, onde ele fica fazendo esse exercício, né, com lábio e no meio do céu da boca, né, ali quase no meio, enfim, a gente faz um botão e a criança fica fazendo exercício com a língua. Então, frequentemente usa 4 vezes ao dia, 30 minutos. Por quê? Também se deixar direto, a criança se acostuma e não faz mais exercício. E isso em conjunto com a fono, que faz os exercícios. O nome da terapia é terapia de regulação orofacial. Então, a gente na clínica também tem o pessoal da fono que faz essa parte. E aí, o que a gente vê na trissomia, então? A hipotonia, eles geralmente têm uma deficiência do terço médio dessa região. Então, tem atresia de maxila, tanto que geralmente eles são classe 3, né? São assim para Uhum, frente. Mas não é porque a mandíbula é grande, é porque sim, falta maxila. E se isso aqui é curtinho, você consegue entender que é mais fácil de ter otite, né? Porque está mais curtinho, ter infecções de repetição, não respiram bem, tem apneia, né? E aí, sim, sim. frequentemente, qual tipo de paciente? Que a gente depois, mais velho, com 10 anos, a gente vai usar o disjuntor maxilar, que é um aparelho que a gente cimenta e a gente ativa um torno no céu da boca que quebra a ráfide palatina e aí ele vai ganhando em transverso. Então, ele aumenta o transverso da maxila, é, toda a parte nasal aqui das narinas, ela é remodelada e aí o paciente consegue respirar melhor. Então, ele vem desde bebezinho. Bebê trabalha músculo, maiorzinho a gente já usa um aparelhinho que joga a maxila um pouquinho para frente. Ele vem desde bebê fazendo todo o tratamento. Então, é um paciente que precisa muito, muito. E os pacientes com trissomia do 21, plano de saúde, aí já ficam
pouco menos complicado, assim, uma vez respaldando, a gente já encaminhando, ó, fica mais fácil chegar até vocês. Eu digo, vamos falar nível de plano privado, né? Porque SUS é aquilo, é mais complicado, mas a gente vai continuar caminhando. É mais fácil, assim, você recebe com mais facilidade nesse quesito ou não? Então, é assim, eu, quando eu morava no Rio, né? Eu morei no Rio até 2021. Eu vim para morar aqui em 2022. Sim, Eu sim. fiquei no Ambidal, que é o Ambulatório de Síndrome de Down da UERJ. Uhum. Então, eu já criei um fluxo em vida privada desde ali já, né? Hoje eu estou no Voadal, que é um outro movimento de trissomia. Só que o que aconteceu? Até hoje, os meus pacientes de consultório vão para a universidade. Porque lá na universidade, assim, a gente tem um scanner, a gente imprime os aparelhos. Então, assim, como a gente faz pesquisa, há uma verba de pesquisa para isso, Ah, né? A gente acaba absorvendo. Mas a gente, assim, no consultório também faz. Mas também a gente tem na UF aqui uma imersão em trissomia do 21 e ortopedia precoce, né? Mas também assim, não tem tantos profissionais interessados, né? Mas já existem alguns profissionais assim que realmente vão fundo aí na trissomia, porque além dessas questões, a gente tem alterações dentárias também, né? Eles têm muita alteração dentária. A genesia tem dente que não se forma, às vezes dente com alteração de forma, sim. fusão, microdontia, dente conoide. Tem uma questão que é uma briga na literatura, se eles têm a língua grande, que é a macroglossia. Hoje Sim, acredita-se que não tem, que na não. verdade é a mandíbula que é pequena. Então, Ah, como a língua se espalha, existe uma macroglossia relativa e não hum, verdadeira. Né? Isso, entendi. então, assim, tem muitas questões envolvidas, muitas na trissomia. Interessante. Fora que também já é comprovado que eles têm maior propensão a ter doença periodontal, então é aquela, não é só o tártaro, né? É perder osso, é dente que fica com mobilidade. Então, o paciente com trissomia Você precisa muito do manda muito. acompanhamento. Não, O último manual da Sociedade Brasileira de Pediatria, falando da trissomia, ele já fala que o atendimento odontológico deve ser precoce, ele já cita Uhum. algumas coisas, Sim, entendeu? mas eu acho que não de forma tão aprofundada. Não, 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 não. Porque Mas a eu trissomia precisa muito. não, interessante, interessante. Agora parece coisa boba, mas não é. Explica um pouquinho os cuidados que a gente poderia, assim, passar para os pais, porque ele escova dente todo dia. Ela escova, mas assim, às vezes eu olho a boquinha das crianças e eu ouço isso e me pergunto, ok, deve escovar, mas a escovação está correta? A escova é a mais adequada? A pasta é a mais adequada? Eu fico com essa sensação, sabe, Bruna? E diante disso, assim, tem alguma particularidade que você possa sugerir para a gente com Ah, relação à tem. forma de escovar, também o tipo de escova, assim, para faixas etárias grandes, né? E até, por exemplo, pastas de dentes mais específicas para certas faixas etárias. Sim. Então, vamos começar da pasta, que foi a última. Sim, sim. É, bom, hoje já se sabe, não só hoje, não, já há muito tempo, que não existe mais essa questão assim. Eu sei que tem muitas correntes em relação ao flu, eu vou falar o que está Hum, embasado. Como eu hum, sempre falei, eu sempre respeito a família, mas eu não posso mentir para a família. Hoje, o flúor foi uma grande vitória, tanto na água de abastecimento quanto na pasta de dente. certeza. Então, a criança apontou o primeiro dente, ela já tem que usar uma pasta. Você vai lá na pasta de dente, vai olhar atrás. Você vai ver lá os ppm de flúor. Então, no mínimo, 1.100 ppm de flúor a criança vai usar. Uma pasta adulta é 1.500, tá? Sim, sim. Então, só que de acordo com a faixa etária, é o tamanho. Então, no início, ali, bem no iníciozinho, é um grão de arroz cru, né? Depois, o negócio é o seguinte, gente, é bem pouco. O que escova o dente é a escova. A pasta, ela é. As que tem lauril sulfato, infelizmente, é detergente e flúor. Você pode também comprar pastas sem lauril sulfato. Uhum. Né? Tem algumas marcas, você pode ler também para a gente não ficar assim, né, falando de marca, que aí são pastas sem detergente. Eu acho legal, porque o detergente, para criança que tem muita afta, tudo, é mais um agente Uhum. agressor, tá? Mas flúor, infelizmente, meu filho não cospe. Você vai botar pouca pasta, não vai ter, não é essa quantidade de pasta que vai gerar uma fluorose ou uma intoxicação por flúor.
Ele comeu o tubo inteiro, né? Então tem que ter no mínimo 1.100 ppm de Ele... flúor. Às vezes no autismo, existe muito uma questão assim das mães falarem que, ai, doutora, ele não está aceitando a pasta. Gente, hoje no mercado tem pasta de tudo quanto é cor, tudo quanto é sabor, né? Senta no chão com essa criança, pega um azulejo, uma placa de vidro, alguma coisa, um prato, então, bota pastas de cores diferentes, deixa ele mexer, deixa ele cheirar, né? Pede o terapeuta ocupacional para ajudar, ou alguém da atividade diária, né? Aliás, sim, Brinca com as pastas, sim, né? Isso é importante. Isso tem que ser levado para o dentista. E o dentista tem que conversar com o terapeuta ocupacional qual trabalho nós vamos fazer para temos introduzir a pasta. um terapeuta ocupacional aqui, doutora Cíntia Ela é Bonato. maravilhosa! Maravilhosa, maravilhosa. Então, assim, é um trabalho que tem que ser feito em conjunto, né? Eu sei que o terapeuta, Cíntia, tem muita coisa, mas a gente entrando nas listas de prioridades e de rotina. Hoje, gente, tem muitos jogos, muitas coisas, lindinha, muitas coisas que podem ser indicadas, né? Tem pessoas profissionais que fazem material educativo, de incentivo, figuras de comunicação, de escovação, ou você pode criar o seu próprio material, colar no banheiro. Seu Sim, filho é mais de figura, é mais de vídeo, pede para o dentista fazer um vídeo, faz um vídeo com ele. Meu filho, melhor momento dele é no banheiro. Começa escovando no banheiro. Gente, vida real não é a vida ideal. O ideal é o quê? Lá em frente ao espelho, na pia. Não me interessa onde vai escovar. Se é no sofá, se é na cama, se é lá na garagem, se é no escova carro. o dente do sofá, levanta a mão. Uh, Adoro. sim, né? Na Eu minha gosto de fio casa, ó. dental. Então, assim, nem sempre vai ser aquela escovação perfeita de pia, Sim, né? Vai ser no banho, né? Porque é no banho que vai introduzir. Compra giz, aqui tem um lápis que pinta azulejo, faz figura de dente. O que a gente pode introduzir de lúdico para melhorar essa relação? Às vezes você compra uma escova que ilumina, se a criança gosta de luz, uma escova elétrica, se a criança gosta de vibração, né? Então, o que a gente pode fazer? Um livro de história, um vídeo, um aplicativo de dente. exatamente, Olha quanta coisa. exatamente. Então, o dentista tem que ajudar, né? E o terapeuta também pode ajudar. Então, todas essas questões. O fio dental é difícil, é um tabu. Hoje a gente tem o mini floss, que é o fio dental de cabinho, e Uhum, recentemente uma empresa lançou um fio dental de cabinho com cabo comprido, roxinho, bonitinho. Então, ele ainda é mais fácil ainda de utilizar. Então, sim. assim, doutora, mas ele não deixa. Não, minha gente, se nunca Não, tem passou, que. você não vai passar na boca inteira. Claro, Então, às vezes começa com 2 dentes da frente, gente. tem que começar. Passa um pouquinho da pasta, assim, que você gosta da pasta, dá um cheirinho e usa. Eu sempre falo, mas se não dá para passar o fio a boca inteira, começa de um jeito, passa de um, passa de outro. Gasta a semana inteira para passar na boca, mas começa. Entendeu? Doutora, só estou conseguindo escovar o dente de noite. Então vamos começar de noite. Vamos Claro, começar de noite. isso Vamos caprichar de noite. exato. Aí a gente vai introduzir a da manhã. Gente, a gente tem que ver o que é real para cada situação. Meu filho vai para a escola, já é tão difícil, tem tanta atividade, não escova depois do almoço. Ok, vamos lá, vamos tentar trabalhar. O que a gente pode fazer? Né? Porque às vezes também a gente fica lutando por uma meta que a gente nunca vai alcançar. E a gente tem que ser. Os problemas são caixinhas. É uma caixinha pequenininha, mas trabalha essa caixinha pequenininha, tenta transpor a dificuldade dessa caixinha pequenininha que você vai ter sucesso. E a nossa ansiedade, às vezes, né, Bruna, toma uma proporção e a gente não pode passar isso para os pais. Então, olha, não vai dar para... Ninguém resolve tudo, Não. né? Sim, sim. Ninguém. A gente vai, faz um pouquinho, faz um pouquinho. E essas suas dicas, assim, eu acho sensacional. Aliás, não briga comigo. Eu tô achando tanta dica legal, porque tem. Não, tô achando, eu vou cobrar, eu sou cara de pau. Eu tenho o meu YouTube, né? Que eu já falei com o pessoal, que é @neurolente.2019. Não me processa, mas você vai ficar eternizado no YouTube. Paciência, você aceitou o convite, agora vai estar lá. E eu gostaria muito, eu sei que você é uma pessoa que tem um tempo muito corrido, de fazer um pequeno materialzinho, coisa básica,
Nesse material, até fica livre de botar sugestões de marcas, mas não pelas marcas. Mas é igual você falou, nesse daqui tem a quantidade de flúor para dar de tal a tal, essa aqui escova melhor, essa sugestão do fio dental. Porque tem pessoas, Bruna, que na correria, ou porque realmente elas não têm esse traquejo com certas informações, que o visual fica mais fácil. Então, assim, não é para fazer propaganda. Isso vai ficar num drive, que eu dei nível, fechado, e você botar umas informações, porque eu acho que é acessível para a galera que vai ver esses vídeos. Porque eu te falo, tá sendo uma aula, cara. Tá sendo uma aula sensacional. Sim. E eu não quero... Não, e a gente já passou de 1 hora, que daqui a pouco vai derrubar. Não vai não. Peraí, não vai não. Peraí. Olha, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Você me impressionou, agora eu fiquei impressionada. Hipertrofia gengival. Eu vejo que né, é muito comum, não só comum, quando as pessoas usam, a gente prescreve fenitoína, que é um anticonvulsivante. Mas o que os estudos também apontam é que é relativamente comum quem tem encefalopatia, por ficar também com a boquinha um pouquinho aberta, né? A salivinha lá escorrendo. E me tira uma dúvida. Bruna? Oi. Tá congelado aqui, mas eu ouvi. A hiperplasia gengival, paciente que usa fenitoína. Isso. Como é que uma vez já instalado no início, né? No início, óbvio, eu vou encaminhar pro odontologista, isso é fato. Mas o que a família pode fazer para tentar ao máximo, enquanto não vai no odonto, especialista? Como pode ser esse cuidado em casa, na hora da... A gente sabe que quanto pior a higiene, maior o estímulo também do crescimento gengival. Claro que tem a ver com a droga, a gente não está tirando aqui o medicamento, né? E a gente sabe que muitos pacientes, assim, não tem como diminuir a dose, aquela dose é a dose necessária para o controle dele, né? Então, também isso também a gente não vai discutir. Então, a gente tem que melhorar essa higiene. Às vezes eu falo, é uma gaze enrolada no dedo, né? Na água filtrada, né? Na água, passou ali. Bruna, aí os colutórios, os bochechos, né? A clorexidina, né? Que tem algumas marcas também, ela é um antibacteriano, então ela tem uma indicação. Infelizmente, o paciente não pode ficar o resto da vida com aquilo ali, né? Então, a gente vai fazer ciclos. Às vezes faz 30 dias, aí fica 30 dias sem clorexidina, usa uma outra coisa, com triclosan, alguma outra coisa que pode utilizar. Então, às vezes, o paciente, quando tem muito hiperplasia gengival, a gente vai intercalando os colutórios, né? Então, mas é passar, é limpar bem, porque a gente vê quanto mais placa tem, mais tártaro tem, mais cresce aquela gengiva. Eu tenho alguns pacientes de home care que às vezes eu vou com laser de alta em casa e faço constantemente a gengivectomia, né? Porque às vezes está realmente cobrindo o dente todo, né? E às vezes dificulta a alimentação, a higiene, já vi gengiva passar por cima de oclusal de dente. Então, assim, a gente também faz esse trabalho de tempos em tempos remover. E com laser de alta é interessante, porque ao mesmo, né, a gente não tem aquele sangramento, né? Então é bem interessante. Então, assim, é legal também de tempos em tempos remover, né? Mas a gente sabe que vai voltar. E para a gente reduzir, talvez, é fazer esses trabalhos junto ali ao dentista de colutórios que vão sendo utilizados, nem que seja assim, à noite, né? Na última higiene, a gente ir intercalando. E manter bem a higiene. E isso, por exemplo, uma pergunta vai ser pergunta boba, mas eu penso assim, nenhuma pergunta é boba. Já teve gente falando, mas doutora, ele se alimenta por gastrostomia. Eu tenho que limpar a boca? Tem. Não é boba, não. Essa é pergunta mesmo. Tem, porque, assim, tem bactéria na boca e tem saliva, né? E tem dente, né? E tem língua. Por exemplo, às vezes também é uma pergunta que fazem muito. Ah, não tem dente mais nenhum. Tem que ainda limpar? Tem, porque tem o rebordo, tem a língua, né? A gente já viu que pode ter candidíase, né? Então, infelizmente, né? A boca é um meio que tem bactéria, fungo. Então, a gente precisa dessa higiene constante, independente. Tanto que você vê muito paciente que tem gastro e que tem muito tártaro, porque a saliva acumula ali no dente, né? Então, não é só uma questão de alimentação, né? Eu não dei a orientação errada. Eu gostei da questão. Claro que isso não é a resolução eterna para os problemas. Mas eu me sinto tão com o coração quentinho, igual um cappuccino quente, quando eu tenho alguma coisa para oferecer, um alento, olha, tem que
no dentista, não pode deixar de ir. Enquanto isso, faz isso, isso e isso. Porque, inclusive, você já respondeu uma outra coisa que eu ia te perguntar. Bebê que não tem dente, mas mama. Já ouvi muito também, Bruna. Ué, mas ele não tem dente, doutora. Tem que limpar a boca depois, Bruna. Acredite que eu já ouvi. Assim, sabe o que que mudou, que também me chocou, porque eu aprendi a vida toda que tem que limpar. Quando o bebê mama só no seio materno, não precisa mais limpar. Sim. Mas quando ele já passa para a fórmula, mas assim, eu aprendi na faculdade que até o leite materno a gente limpava, né? Mas hoje a gente já aprendeu que não mais. Mas quando mama já na fórmula, gente, daqui a pouco eu tenho que ir, sabe? Porque eu tenho uma reunião. Não, já vai acabar, já vai acabar. Acabou, acabou. Você já respondeu Vou marcar dois. Não, acabou. E, Bruno, olha, já terminamos mesmo, porque a gente foi batendo papo, é o que eu te falei. O papo foi rolando. A gente pode marcar uma outra, né? Porque como o Instagram derrubava, eu pensei que fosse de uma hora. A gente pode marcar uma outra. Assim, porque derrubava com uma hora, né? Não, a gente pode marcar e marcar para fazer os vídeos, não tem problema nenhum. Fico à disposição. Eu vou te explorar, minha filha. Pode explorar, gosto de ser explorada. Quanto mais explorada, mais feliz eu fico. Oh, meu Deus. Ó, eu te encontro em Ipanema. Muito obrigada. Você mostrando a escovação, que tal? Vamos fazer. Pronto. Tá? Muito obrigada. Assim, Obrigada a você. Eu não tenho palavras para agradecer esse papo, porque foi maravilhoso. Aliás, eu agradeço ao Papai do Céu, a Buda, tudo, pelas pessoas maravilhosas que têm passado aqui. É uma iniciativa que eu faço de coração. Espero que isso chegue longe, porque informação é poder. E informação é saúde, e boca é saúde. E é isso que a gente tem que sair daqui hoje, tendo essa noção. Obrigado demais a todo mundo. Obrigada a você. Obrigada a todo mundo. E deixo aí para você finalizar, doutora Bruna. Eu quero agradecer a todos que tiveram presentes, né? Agradecer a Ranide por abrir esse espaço, né? Realmente mostrar que a odontologia tem importância. E eu sei que vocês que assistiram aí, né? Quantas vezes precisaram de um conselho de um dentista, passaram pelo momento de dor, de aflição. Então, vocês sabem que vocês têm alguém para contar. Né? Então, a Ranide tem meu WhatsApp, quem precisar pode pegar, pode mandar, né? Na medida eu vou respondendo, mas assim, a gente está aqui para ajudar, porque a gente não leva nada dessa vida. Então, se a gente não puder, pelo menos, ajudar, né, o outro com uma orientação, com uma palavra amiga, eu sempre falo que já está na hora de eu ir embora. Então, vocês podem contar comigo, e eu tenho certeza com as pessoas também que trabalham comigo, porque a gente está aqui para realmente servir, né? Viemos a esse mundo para isso, tá bom? Obrigada, Ranide, por tudo, tá? Obrigada. Um beijo. Beijo. Boa Tchau. noite. Tchau.